Duas soluções: coerção e consenso. Falei sobre o papel da educação e do conhecimento para a mudança das pessoas e para interromper o fluxo de ódio entre elas. É preciso aprofundar um pouco mais esse caminho. Tendências de pensamento podem ser modificadas ou não ao longo do tempo. Há questões estruturais, com raízes antigas, que mudam lentamente. Mas um dos pressupostos da história é que nós mudamos. Há exemplos banais recentes. Quando eu era criança, nunca vi meu pai colocar um cinto de segurança ao entrar no carro. E meu pai era um homem legalista. Nunca vi minha mãe usar um cinto e eu passei toda a minha infância sem usar. Resultado: não posso dizer que tudo é sempre igual porque hoje, fruto de coerção e consenso, todas as pessoas acabam usando o cinto de segurança. Quando eu era criança, os banhos podiam durar até 6 horas, porque a água era infinita e abundante, um bem garantido por Pero Vaz de Caminha e pelo fato de que nunca havíamos passado pela experiência de uma escassez hídrica fora do sertão nordestino. Portanto, não havia essa preocupação para a maioria dos brasileiros. Quando eu era criança, não havia câncer de pele. Íamos para a praia às 8 horas da manhã e ficávamos expostos, usando inclusive bronzeadores, que aumentavam a exposição ao sol. Houve mudanças desde então. A consciência dos riscos para a segurança nos veículos, a consciência ecológica, a consciência dos riscos do sol para a pele. As pessoas e seus conhecimentos não são sempre iguais. Para quebrar a cadeia do ódio, a primeira tarefa é parar de ensinar ódio às crianças. Ter cuidado extremo com aquilo que se fala, porque as crianças incorporam esse discurso, por causa da autoridade do afeto. Interromper esse fluxo de ódio exige interromper a educação do ódio. Requer que professores e pais parem de expressar constantemente ódio, mas expressem no seu lugar críticas racionais capazes de serem debatidas. Afinal, o ódio não admite que outro refute. O ódio é passional. Se você redarguir, aumenta o meu entusiasmo em defesa ou parto para agressão. Então, para que interrompamos o fluxo de ódio, é preciso interromper o fluxo de ataque irracional. Percepções diferentes sobre o mesmo problema mudam conforme o tempo. A distância no tempo ajuda a mudar a percepção sobre uma realidade. Vivemos há 30 anos numa democracia, daí um descrédito crescente com a política, os políticos e consequentemente a democracia. Há quem olhe para o presente com saudade da ditadura militar, como se fôssemos mais virtuosos naquela época. É uma característica humana. Por exemplo, há quem sofre horrores na infância e depois, na vida adulta, lembre-se do período como a melhor época de sua existência. Toda criança quer apenas crescer. Nenhuma criança acorda de manhã dizendo que maravilha ser criança. Você só ama a infância no momento em que é adulto. Portanto, se dizemos que na ditadura havia menos assaltos, esse argumento valeria para dizer que, no período em que os tupis dominavam o litoral brasileiro, não havia assaltos. Mas não havia propriedade privada, logo não pode haver caso registrado de assalto de bens de uma tribo. Se quisermos ir a um extremo maior ainda, podemos dizer que antes da imigração dos povos Sambaqui, ou dos tupis no litoral, não havia assalto, porque sequer havia pessoas. Idealizar o passado é uma característica humana. O realismo está nas autoridades coloniais, que sempre diziam, depois de me virar, quem grande me fará. Porque o que vem depois é pior. Lembrando que quem reclamava da ditadura encontrou a solução, veio José Sarney. Quem achava o Sarney um horror, a solução foi Fernando Collor de Mello. Então deve ter havido quem pensasse, até que o João Figueiredo não era tão terrível. A construção do passado como local sem violência é curiosa. É um procedimento, um instrumento de defesa, porque temos uma relação com o presente jornalística, e nossa relação com o passado é histórica. Significa que no presente eu olho tudo dia a dia, e o passado eu olho em bloco. Vejo a ditadura apenas, e não o dia a dia daquela época. Diferentemente de hoje, quando vejo um escândalo atrás do outro. Isso foi dito no século XIX por Fustel de Coulanges ao analisar a nossa visão da Revolução Francesa. Nós olhamos para o antigo regime como uma coisa só, 3 séculos como um bloco, e para a Revolução, olhamos com acontecimentos diários.
O mundo em que vivemos no presente é sempre muito conturbado, cheio de ódio. Este é o mundo em que estou vivendo. É um mundo que me incomoda agora. De alguma forma eu insinuei isso ao falar que genocidas como Alexandre incomodam menos que genocidas contemporâneos. Ladrões atuais que incidem sobre mim são menos poéticos do que o bandido da luz vermelha ou o assalto ao trem pagador. O assalto ao trem pagador torna o criminoso, Ronald Biggs, quase um herói, a viver tranquilo no Rio de Janeiro com o dinheiro do trem pagador. Todos os criminosos do passado são tidos como alguém mais ou menos poético. Há uma certa aura de sedução em torno de Jack, o estripador, ou de qualquer serial killer cuja segurança esteja deslocada para o passado. Hoje, não. O ódio é também uma maneira de perceber o passado. É tamanho o ódio hoje que inventa um período em que ele não existiu, ou que era fraco, ou menos expressivo. A solução natural para o problema do ódio está no aumento de dois polos, o da coerção e do consenso. A coerção se consegue por meio de leis como a do crime de racismo, a punição para a homofobia, a proibição de violência contra crianças, a Lei Maria da Penha. A segunda estratégia, a do consenso, é conseguida por meio da educação. Ela deveria ser superior, mas não necessariamente o é. Mesmo em cidades cosmopolitas, como São Paulo e Rio de Janeiro, matam-se gays, agridem-se mulheres, exibem-se atos explícitos de demonstração de ódio e violência. É preciso que as pessoas entendam que a escola é um espaço de discussão, que eu não devo vigiar ou censurar a escola, mas discutir tudo o que ela faz, a função do educador e o papel de ambos na formação de uma criança. O problema é que hoje a escola nem de longe é o principal abastecedor de informações de uma criança ou de um jovem. Ao chegar à escola ele já tem acesso, pela simples posse de um celular, a um mundo de informações muito maior. Portanto, só a construção do consenso por meio da formação não basta. Coerção e consenso são complementares. É preciso ter leis contra o racismo, e ao mesmo tempo é necessário ter uma educação que combata o racismo. Havendo fracasso da coerção, é preciso aumentar o consenso. Não sou tão romântico ao ponto de acreditar que bons livros vão acabar com o racismo. É preciso ter bons livros e prender, inafiançavelmente, quem é racista de verdade. Precisamos ter bons filmes contra o racismo e a violência doméstica, porque a chance de retrocesso é grande. A Rússia aprovou uma lei que deixa as mulheres muito mais vulneráveis. Se não houver danos permanentes, elas só poderão denunciar o marido após a segunda surra. Ou seja, é necessário haver, no período de um ano, mais de uma agressão ao mesmo membro de uma família para que isso seja considerado um crime. É um retrocesso brutal. Temo que no mundo inteiro estejamos diminuindo a coerção porque está aumentando um consenso de violência. Esse é o meu medo. Não é esse o consenso que precisamos formar. Uma vez, um aluno meu de ascendência judaica deu a frase mais realpolitik que já ouvi sobre o Oriente Médio. Ao contrário da paixão sionista ou de adeptos da autoridade palestina, ele não disse que um era um bando de criminosos e o outro, pacífico e representante do bem. Não. Ele disse de maneira diferente: os dois têm direito à terra. Quem tiver as armas melhores vai fazer valer o seu direito. É de um realpolitik assustador. Temo que estejamos chegando a este ponto, ou teremos a violência contra negros, ou teremos contra brancos. Por isso temos que reforçar os direitos dos brancos para que os negros não reivindiquem esses direitos. Ou ainda, as crianças apanham, mas sou adulto, logo. Mas, é verdade que as mulheres apanham em casa, mas eu sou um homem, logo. Essa omissão, que Bertolt Brecht denunciou tantas vezes, é problemática. O risco é, portanto, estarmos aumentando o consenso da violência como eliminadora da divergência. Isso se revela quando, por exemplo, alguém defende que todos devem andar armados. Recebi uma vez uma foto assustadora de um grupo no Texas indo ao supermercado com fuzis e afirmando: lá, a greve da PM não incomoda. Voltamos a Thomas Hobbes. A espécie humana é a luta de todos contra todos. Se vencer essa ideia, estamos diante da vitória de um consenso pela violência. Muita gente pode pensar que o ódio tem motivos históricos. Ou seja, que eu aprendi que tal grupo é perigoso. Ou ciganos roubam crianças.
Os judeus são avarentos. Os índios são preguiçosos. A raiva, o preconceito por motivos históricos, não são reais, mas são históricos. O ódio tem motivos psicológicos, psicanalíticos, que nós tratamos tantas vezes neste livro. O ódio também tem motivos de instrumentação política. Eu preciso do ódio de um grupo para construir um projeto. O ódio integra mais do que qualquer outra coisa. O ódio mostra minhas fraquezas. E não é possível viver sem ódio. A violência e o mal podem ser descritos como fruto da queda do homem e da ação malévola do demônio. Na primeira família humana, a mais próxima de Deus e com contato direto com o Criador, existiam 4 pessoas, 2 desobedientes, Adão e Eva, e um assassino, Caim. 75% dos membros da nossa matriz familiar cometeram infrações graves. Começamos mal. Apesar de os textos sagrados conterem, tradicionalmente, páginas violentas e até incitação ao ódio, o esforço de muitas religiões é na direção de controlar a natureza degenerada da nossa espécie. Mas, numa lógica de pensarmos o mundo a contrapelo, como sugeria Walter Benjamin, se precisamos conter a violência é porque, sem a mordaça, a tendência da boca é gritar e morder. O ódio é um sintoma fabuloso para falar dos meus recalques, das minhas dores, meus medos e anseios. Ele é um dos espelhos mais poderosos para eu olhar meu próprio rosto. O que me perturba e faz odiar tem ali um segredo fundamental que preciso descobrir. O que me agride distrai de mim mesmo. O que me perturba me aproxima de mim mesmo. O ódio, além de ser um elemento de conhecimento, convida que eu transforme aquele grão de areia em pérola. Que eu transforme aquilo que me incomoda num ponto de crescimento. E aí o ódio tem uma função boa. Ele revela minha fraqueza. E, se eu desejo melhorar, a primeira missão é encarar a medusa. Senão, o ódio vai me dominar.